palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso nós não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar sobre si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram, dizendo:
Tu sim é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Muito bem. Hoje o Senhor continua falando com você e comigo. E fala forte de novo. Bem, vamos lá, irmãos, vamos entender o que o Senhor está dizendo para nós aqui. Primeiro que toda vez, lembram disso? Eu já comentei isso com vocês outras vezes. Toda vez que nos Santos Evangelhos Deus coloca alguém que está na frente do Senhor, e esse alguém não tem nome, o que significa mesmo, minha igreja? Significa que eu preciso me colocar no lugar desse personagem que não tem nome, o cego. Bom, Jesus então passava e viu o homem cego. Lembra que ele viu uma mulher cega domingo passado, né? A samaritana. Mas ela não era cega de nascença, nem cega da vista. Ela era cega da alma. E ali naquele poço, no domingo passado, o Senhor disse que Ele daria a água viva, para que ela vivesse e parasse de beber água de poço. Ou seja, que ela parasse de viver de mendigando como trevas nesse mundo. Bom, hoje o caso é um pouquinho diferente. Este cego representa todos os seres humanos na face da terra que não foram batizados ainda. Perceba que a primeira leitura, logo no comecinho, lá no livro de Samuel, diz que eles pegaram um chifre de boi. Aliás, os judeus tinham esse costume, eles pegavam, deixavam secar o chifre de um boi, tirava aquela tipo de uma carne por dentro dele, deixava secar, e eles usavam para colocar óleo, né, para eles ungirem os lugares onde eles iam, e tampava com um tipo de uma rolha, eles colocavam na cintura. Veja, aqui já começa a dizer o seguinte, só com esse início em Samuel, este óleo significa o Espírito Santo que Jesus vai trazer para o mundo. E quando é que chega esse Espírito Santo? No dia do batismo de um ser humano, onde ele deixa de viver a vida de trevas, de escuridão, da noite, e passa a ter a vida agora da luz de Cristo. Ok? Que é importantíssimo a gente fazer
analogia porque é a verdade das leituras de hoje. Então, primeira coisa, Deus já está falando que Ele veio trazer a luz para todos os homens na face da terra. Você sabe que eu gosto muito da história de Simeão, e aqui nós temos esse vitral, e eu sempre falo isso. Simeão, quando pega o menino Jesus no colo da mãe de Nossa Senhora, ele diz uma coisa muito forte. Ele vai dizer assim: agora, ele olha para o menino, que é aquele que está trazendo o óleo da unção, que é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus, e ele vai dizer: agora, veja que ele representa todo o povo judeu, e ele é velho, hein? Agora meus olhos viram a salvação. Este menino será luz. Ó, ele disse isso, profecia de Simeão. Será luz para iluminar todos os povos da terra, todos os pagãos, e glória para o povo de Israel. Veja, está aqui, ó. Aqui está todo o significado, o balanço de Deus nesse nosso meio. Ele veio trazer a vida eterna através do Espírito Santo. Vocês sabem que por que a humanidade vive nas trevas? Por causa do pecado original. O que ocasionou esse pecado para chamar o homem, quando não tem o batismo de trevas? O homem fica apegado a ele mesmo. Quem é o centro da vida dele? Ele. Quer ver uma coisinha aqui, ó? Só para vocês fazerem rapidamente aqui uma alusão do que o padre está falando. No finalzinho do evangelho de hoje, um dos fariseus judeus escutou Jesus falar com o cego, que tinha sido expulso da comunidade, e o cego reconhece que ele é Deus. Ele se ajoelha. Um dos fariseus que estavam por ali escutou, ouviu o que Jesus disse e começa a falar: porventura também nós somos cegos? Nós que somos o povo escolhido, né? Olha o que Jesus respondeu, preste atenção aqui, ó. Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Temos que fazer um entendimento aqui. Mas, como dizeis, atenção, nós vemos, o vosso pecado permanece. O que significa? Jesus está querendo dizer, quando dizeis nós vemos, significa o pecado original aí. Significa o quê? Eu vejo, eu sei a verdade. Vamos traduzir mais na prática ainda, que dá na mesma. Eu sei o que é melhor para mim. Olha o que o pecado fez com a gente. Você entendeu, Tiago? Eu sei, eu vejo o que é certo, eu vejo o que é errado. Aí como é que Jesus chama esse tipo de comportamento? Agora sabeis que tu és cego, porque tu dizes que vês. Só se vê com o Espírito de Cristo Jesus, de Jesus que Ele trouxe. Ok, irmão? Isso aqui nós temos que entender que o pecado original ocasionou em mim, em você, em toda a humanidade criada, criou essa coisa de a gente falar: eu vejo o que é melhor para mim. Então quando a gente pensa isso, a gente está totalmente inundado nas trevas do pecado, que é um apego a mim mesmo. Vocês lembram que nós falamos, o que o nosso Senhor nos ensinou semana passada, essa que passou, que Ele falou assim: o que significa apego? Ele disse para a samaritana, Ele usou um outro nome, maridos. Tanto é que Ele foi dizer, só tem um que nós deveríamos nos apegar com todo o coração, com toda a alma e com toda a nossa inteligência. Quem? Deus. Só que nosso coração, como ele diz que vê, como ele diz que ele vê, olha lá o fariseu, né? Ele diz que vê. Você diz que vê, então você não tem Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força. Você se apega em tudo que tem nesse mundo aqui. Talvez em algumas coisas não, mas normalmente você se apega. Em quê?
você vai fazer o teu Senhor, o teu filho. Você pode fazer o teu Senhor, a tua saúde. Você pode fazer o seu Senhor, o seu trabalho. Você pode fazer o seu Senhor, o teu corpo e a tua... Repare, por isso que ele disse: vai chamar o teu marido? A mulher disse: eu não tenho. Por quê? Porque ela diz que vê o que é melhor para ela. Então Jesus vai falar: agora dissestes a verdade, porque tu tivestes 5, e este outro com quem tu estás agora, a pegada, não é o teu marido, não é aquele que deveria colocar com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, que é o único Deus. Então tu és cega, então bebe de mim e eu te devolvo a vida. Foi isso que ele disse semana passada. E esse aqui, ele vai dar este enxergar. Eu vou dar a claridade para a humanidade. Por isso que Simeão disse: agora meus olhos viram. Olha que coisa linda. Era um homem que sabia capítulos, versículos do Pentateuco de cor. Imagina um homem que sabe de cor os 612 preceitos da antiga lei de Deus, onde Moisés era o grande governador deles, né? Onde eles só ouviram dizer: ouve. E agora, pela primeira vez, um judeu diz: eu vi. Como é que é? O Antigo Testamento, como é que Deus se apresentava para aquele povo daquela época? Ouve, ó Israel. Mas Deus não se deixou ver naquele momento, porque estava preparando a chegada daquele que ia trazer o óleo da salvação. E com este óleo você não ia só ouvir, você agora ia ouvir e ver e tocar. E é aqui que nós vamos chegar. Repare que aquele que estava cego e agora começou a enxergar, Jesus pergunta para ele: acreditas no Filho do Homem? Olha o que ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás, ele é Deus, Jesus, tu estás vendo. Ver. Isso aqui, gente, é muito importante a gente entender para a nossa vida prática. Muito importante. Ele não só ouviu falar, agora ele tem experiência real de ver Deus na vida dele. Vamos decifrar isso no teu cotidiano. Vamos lá. Há mais ou menos uns 3 domingos atrás, eu disse o seguinte para vocês aqui: nós brasileiros, do povo ocidental, latino-americano, qual é a vantagem que nós levamos em relação àquela contemporaneidade humana da época de Jesus, que tinha oportunidade de ver Jesus, chegava até perto dele, olha aquele lá, vinha gente de todos os lugares. Alguns tinham oportunidade de ouvir, ok? A pregação que saía da boca dele, tem vários exemplos das pregações que o povo ficava extasiado. Aquela mulher deu um grito uma vez de ouvir, ela não aguentou, ela falou: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ela estava empolgada com a pregação de Jesus. Aqueles guardas dos judeus, sabe que os judeus tinham uma guarda privada deles, né? E eles pediram para que os guardas fossem pegar Jesus para aprisioná-lo, pôr na prisão. Eles foram como um judeu, falaram: vou pegar aquele rabino lá. Quando chegaram naquele grande areópago lá, ao ar livre, ouviram Jesus pregando, eles ficaram impactados com a pregação de Jesus. O que eles fizeram? Deram meia volta e foram embora. Os chefes lá, sumos sacerdotes, perguntaram: escuta, eu não pedi para vocês trazerem, cadê ele? Resposta: as palavras dele não eram humanas. O que saía da boca dele era algo sobrenatural. Nós não tínhamos como segurá-lo. Veja. Então veja, naquela época devia ser fantástico ouvir e ver Jesus de perto. Mas a pergunta é essa: qual é a vantagem sua hoje
em relação àquele povo lá? 100 vezes maior, 1000 vezes maior, ano-luz melhor hoje do que daquela época. Por quê, padre? Por quê? Lembra que nós falamos? Porque foi o seguinte: lembra daquela passagem de Maria Madalena, quando ela chegou naquela manhã de domingo, foi lá no cemitério, procurou no local onde colocar o corpo do nosso Senhor Jesus, ela olhou lá, não estava. Daqui a pouco ela vê um homem que ela pensou que poderia ser o tipo do jardineiro do local, estava cuidando do jardim lá do cemitério, e disse ainda para aquele homem: por acaso tu vistes quem tirou, onde pegaram, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Jesus olha para ela, ressuscitado, e diz: Maria. Na hora ela falou: é o meu Senhor, é o meu, é ele. Ela foi tentar pular para segurar Jesus. Jesus vai dizer para ela: não me retenhas. Vamos interpretar isso. O que significa isso? O máximo que aquele povo podia fazer é estar perto dele, talvez 50 metros, 20 metros. Podia até tocar na roupa dele, assim, que nem aquela mulher hemorrágica. Podia ser tocado por ele, como aquele homem cego, e tantos, no máximo. Jesus, quando diz não me retenhas, é porque agora ele vai trazer pelo Espírito Santo esse óleo, vocês viram na primeira leitura ali, que é o Espírito dele, de Deus, tá? Que eu já vou explicar o que aconteceu com esse cego aí, passo a passo. Este Espírito agora não só permite você estar perto, preste atenção agora, como você ter para todo sempre Cristo dentro de você, vivendo em você, falando em você, ok? Interpretando e discernindo em você, acalmando o teu coração dentro de você, falando, rindo em você, sentindo uma paz que o mundo nunca viu. Ou seja, a tua vantagem é que você agora vai ter não Jesus perto, Jesus vivendo em você. Por isso que São Paulo disse naquela carta bendita dele: já não sou eu, Paulo, que vive. Então quem é? Eu estou vendo o teu rosto igual de Paulo. Mantenha o meu rosto. É Cristo que vive em mim. Por isso que ele estava louco, por isso que ele anunciou para o mundo inteiro que Jesus Cristo é a vida de todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, o grande pulo do gato é que você, em qualquer idade, e o padre também, se nós deixarmos acontecer através de uma prática de vida espiritual, atenção aqui o que eu disse, eu posso sentir Jesus vivendo em mim. Isso não é mentirinha, isso não é uma conversinha para fazer uma psicologia agradável na mente, no emocional de ninguém, não. Cristo trouxe essa grande palavra: eu darei a minha vida para você. Não me retenhas, porque agora tu me terás para todo sempre. Não precisa pegar um avião para tentar me procurar. Dizem quem foi lá em Jerusalém, quem vai ou foi, diz que tem um local onde Jesus foi crucificado. Você tem que abaixar, e diz que chegar lá não tem cruz, tem um tipo de um pisozinho que fala aqui, ele não está aqui. E o pessoal coloca a mão ali, fala: por que está escrito assim, ele não está aqui? Porque ele quer estar aí. Vocês lembram no Antigo Testamento? Vamos lembrar, só lembrar. O Antigo Testamento diz assim: Davi estava doidinho para construir um templo para Deus. Estava ou não estava? Quem construiu? O filho Salomão, e fez um belo de um templo. Jesus aparece depois de mais de 2000 anos depois. Ele está lá no templo junto com os outros judeus, Jesus, e o povo estava assim: nossa, que igreja linda. E Jesus vai dizer: estais admirando essas pedras? Chegará o tempo que não ficará pedra sobre pedra,
Aí ele vai falar dele: destrua esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Ele está falando do corpo dele, porque ele reerguendo no 3º dia, ele vai falar que o templo que ele quer morar é em você. Eu não quero casa de pedra, eu quero a minha igreja, eu quero morar em você. Eu quero que você veja com os meus olhos, não com os teus. Os teus é de quem diz que vê, é orgulhoso. Não, eu quero ver com os teus olhos, Senhor, o próximo. Eu vou te ver no próximo. Diz que Jesus estava andando pelo caminho, sempre na frente, os discípulos atrás. Jesus para e vê um cachorro podre, estado de, como é que é? Enfim, exato, tá lá. Os bichinhos já estavam tudo andando por cima da carne dele, só tinha, ele tinha os dentes para fora assim, a carcaça e os dentes do animal. Jesus para, agacha, os discípulos vêm se aproximando e já vai parando perto de Jesus, saindo de perto de Jesus, vai: Senhor, saia daí, já está fedido, sai. E Jesus fez assim: olha os dentes dele, como são lindos. Toda vez que você vê uma pessoa caída na rua, drogada, com os olhos fundos, só R$20 que eu vou pegar um ônibus ali, eu já vou até na comunidade lá, eu sou viciado, eu vou fazer um tratamento, mas eu preciso de 20 centavos só, para eu pegar um ônibus, para eu ir lá na comunidade. E a gente olha com horror, né? Meu Deus do céu, que isso? Jesus, com o olho que não é o olho que vê nosso, ele vê aquele que ele sempre imaginou. Ele não consegue ver outra coisa a não ser o mais belo dentro daquela pessoa. Por isso que ele diz: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Por que não vês o teu próximo? Porque a gente só vê a pessoa que ela é ciumenta, doida, desvairada, maldosa. A gente só enxerga isso, que ela é traíra, que ela é perigosa, que ela pode matar. A gente só, por que a gente só vê isso? Porque eu digo que eu vejo, ela é ruim. E Jesus fala: tu és cego, porque eu te trouxe o Espírito meu para você enxergar não as quinquilharias, mas o mais belo humano que tem. Lembra, o casalzinho está lá ali no altar. O rapaz deve ter no máximo 28 anos, 29, ao lado de uma garota de 25, 23, linda, e os dois estão apaixonados. Eles prometem a Deus fidelidade até que a morte os separe. Passou uns 10 anos isso, porque foi muito. Chegou um momento que eles não se suportavam mais, e um deles procura o padre e diz: padre, eu estou me separando, me divorciando, porque não tem mais condições, eu não sinto mais nada a não ser uma mágoa muito grande, rancor, ódio, nojo. E o padre vai lá com uma mansidão e diz assim: o que você fez com aquele rapaz? Falando para a moça, ou para o rapaz: o que você fez com aquele homem que você enxergou ele pela primeira vez em cima do altar? Aquele morreu. E o padre falou assim: não, ele não morreu. É você que perdeu a luz de Cristo. Você só enxerga os defeitos dele e a traição dele, porque realmente ele te traiu. Você só enxerga isso. Eu só enxergo ele da jeitinho que ele chegou no altar naquele dia, no dia do teu casamento. Então veja, o que Deus está mostrando aqui, gente? Presta atenção. Quando aquele cego chega, repare o que aconteceu. Vocês repararam que começou uma insistência em dizer para o cego, os fariseus: conta para a gente como é que foi. O homem foi lá e contou. Conta de novo, como é que foi, o que ele fez? Ele pegou a saliva para os judeus é o Espírito Santo em forma líquida. Saliva é o sopro, só que em forma líquida. Então ele pega o barro e mostra como é que Deus fez o homem pela primeira vez. Do barro, Deus soprou e fez a vida. Agora Jesus vai fazer uma nova humanidade apenas com
O Espírito Santo. Só que aquele homem começou a ser indagado toda hora. Conta pra gente. Veja que no começo ele está dizendo, não sei. Foi assim, assim, assim. E repete de novo. Na terceira vez, reparem a leitura, e está de propósito escrita por João. Por isso que a gente tem que estudar a leitura de Deus, viu? Eles perguntam de novo: diga para nós, para dar glória a Deus, se esse homem não é pecador. Olha o que acontece com quem começa a nascer no Espírito. Esse homem começa a ter uma atitude nunca vista. Ele começa a defender Jesus. Se esse homem fosse pecador, porque segundo a palavra, olha, ele começou a ter sabedoria, porque segundo a palavra de Deus, Deus não escuta quem peca, mas quem se faz humilde. Se ele fosse pecador, ele não curaria. E vocês estão dizendo que ele não é bom? Olha, ele começa a transformar algo destemido, a ponto de, repare que os pais dele tinham medo da autoridade judaica. O pai do cego tinha medo ou não tinha? Tanto é que fala, os judeus já falaram que eles expulsam da comunidade se alguém falar que Jesus é o Senhor. E os pais falaram, olha, ele é adulto, fala com ele aí, ele vai saber responder. Me tira desse problema aí, cara, eu não quero problema pro meu lado não. O Espírito Santo começou a mover o coração do cego, que o cego não estava nem aí, porque o cego sabia também, como um bom judeu, que se ele falasse que o Messias, esse tal de Jesus era o Messias, ele também seria expulso, e ele não estava nem aí, e começou a dizer, eu acho que vocês estão querendo seguir ele também, por que vocês não seguem ele? Aí começou, o que os caras fizeram? Expulsaram ele da comunidade. Expulsaram ou não expulsaram? Quando Jesus soube que expulsaram ele, Jesus vai até o encontro desse homem, que agora não era mais cego, que agora era um homem todo movido pelo Espírito, que não tinha medo de nada, não tinha medo da doença, não tinha medo de enfrentar o luto. E olha que viver o luto é uma coisa triste. Olha que dar o luto para quem que a gente ama, tem gente que enlouquece. Esse homem se levanta, e agora ele foi tirado de uma comunidade. Que comunidade é essa, hein? Dos cegos. O que a palavra de Deus diz? Eu vim para te libertar da escravidão das trevas, da comunidade do tudo bem, deixa para lá, é melhor não mexer com isso, todo mundo faz, eu também faço, para mim não é pecado. Essa comunidade não é a vida de Deus, é a noite das trevas. E aquele homem foi expulso dessa comunidade de quem não vê, porque agora ele começou a enxergar. Vocês estão começando a entender o que Jesus está mostrando? E Ele deu isso para você, meu irmão, minha irmã, a capacidade de viver de tal maneira no Espírito, que você enfrenta qualquer coisa. Um filho drogado, você enfrenta. Uma pessoa que trai você pelas costas, você enfrenta com a sabedoria do alto. Não como aqueles que vivem na comunidade, que já mete o pau no irmão, já fala, isso aí eu quero ele que suma da minha vida. Você não, você vai orar por ele. Você vai continuar acreditando que aquela pessoa que morreu, Deus levou aquela alma e é o lugar onde nós vamos nos encontrar. Você sai da comunidade da ignorância, você passa a viver agora o encontro com Cristo. E quando alguém se encontra com Cristo, se ajoelha diante dele. Aquele homem se prostrou diante de Jesus. Por quê? Porque ele não só ouvia, agora eu posso ver. Por que você pode ver? Ele vive em mim, eu não tenho mais medo. E se te tirarem a tua mãe? Eu orarei pela alma dela. No Antigo Testamento tinha lá aquela mulher lá no livro de Daniel, Macabeus, melhor dizendo, uma mãe de 7 filhos. 7 filhos. O mais novinho, pequenininho, até o mais jovenzinho.
E tinha um homem lá que era o que estava governando e dizendo: olha, se não me adorar, se não adorar a estátua que eu faço aqui, eu vou matar todo mundo. É a mesma coisa aqui. Eu expulso da comunidade. Só que no caso lá atrás, eu vou matar. Aquela mulher estava preenchida pelo Espírito de Deus, a mãe. E ela, porque estava preenchida, ela começou a ensinar os filhos a também experimentar o Espírito de Deus. Quando chegou ali uma ameaça perto dela, a ameaça pode ser qualquer coisa: perda, drogas que chegou, um casamento que não dá certo, o falecimento de alguém, a doença que chegou, alguém que te trai, alguém com quem você trabalha e fica perseguindo você. Veja, é isso. O que acontece? Ela só disse uma coisa para os filhos: não tenha medo de nenhuma ameaça. E mesmo que se os seus olhos não ver, filhos, continue negando a vida velha do cego e fala: eu tenho a vida daquele que trouxe a luz para o mundo. Mesmo que for preciso morrer, morra dizendo isso. E foi isso que fez. O grande governador lá falou: ah, não vai não? E foi para mostrar, para botar medo, lembra dos pais desse homem aí, para botar medo na mãe. Pegou o filho mais velho e começou a torturá-lo na frente dos irmãos e da mãe. Ah, vai continuar dizendo que esse Deus teu aí é o único que você vai seguir? E não vai agora obedecer o que a gente está falando? E ela falou assim: nós não vamos. Pegou o filho mais velho e matou na frente dela e dos irmãos. Na frente. Aí foi o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, até chegar no mais novinho. E o mais novinho é o bebelozinho de todo mundo em casa, né? E a mãe só olhou para o menininho, com o olhar disse: lembra que a mamãe falou? E o menininho falou: eu não seguirei o rei, eu prefiro morrer. Matou o menininho na frente da mãe. Obviamente matou a mãe também. O que aconteceu aí? Foi lançados fora da comunidade. E como é que eles morreram? No caso deles lá, todos cheios de uma convicção só: Cristo vive comigo, não tenho medo, porque Deus venceu a morte e nos trouxe a ressurreição. Topas ter a vida desse Cristo aí? Toca aqui. Prepara-te para a batalha, filha. Prepara-te para a batalha. Como eu estou me preparando. Deus vai virar você de ponta cabeça. Eu quero ter a vida do meu Senhor. Está aqui, ó. Eu quero ver. Eu quero experimentar Jesus em mim. Então, primeiramente, Ele vai fazer um caminho com você, até você não ter mais medo. Olha o homem aí. Ele não foi progredindo? Progredindo, até que arrancaram ele da comunidade. Você, quando procura a Deus, você está pedindo a Deus para quê? Para quê, filha? Para ter a vida dele, precisa vir um desmanche de você. Tem um desmanche do teu querer? Do teu querer? Quem é aquele homem que fala eu vejo? É quem fala eu sei o que é melhor para mim, para minha mãe, para os meus filhos, para minha afetividade, para eu ser feliz. Eu sei o que eu preciso. Quer seguir Jesus? Prepara-te que Ele vai desmanchar você. Isso não é brincadeira. Isso é quaresma. Uma vez eu ouvi um bispo falar: eu entro em crise todos os dias. Eu falei: como é que pode um bispo falar que ele entra em crise todo? Eu pensei: que crise que é? Ele falou: crise de tudo. Crise de fé, crise de vocação, crise de tudo. Eu falei: mas o senhor tem certeza que o senhor queria? Eu falei: eu tenho certeza de uma coisa, que eu quero Jesus. Só que por causa disso eu entro em crise, porque Deus me vira de ponta cabeça. Tudo que eu imaginava, a maioria das coisas que eu imaginava de Deus, Deus não faz. Ele me vira de ponta cabeça. Só que eu entendo
que Ele está me esvaziando, para eu fazer esse progresso de um dia não ter medo. Venha o que vier, Deus é maior na minha vida. E eu continuo de joelhos falando: só Tu és o meu marido, eu não tenho outro. Olha como é que Jesus acaba. Olha como é que acabou o finalzinho do evangelho de hoje, meu irmão. Quem era o marido daquele cego? Quem era? Este que você vê, ouve e pode sentir para toda a tua vida. Não me retenhas, eu quero viver em você. Tu és o meu único marido. Eu quero voltar para casa, Pai. Agora acordou das trevas. A gente se apegou aqui nesse mundo com o filho, com o corpo, com o casamento, com o cachorro, com o gato, com o pai, com a mãe, com a minha beleza física, que pareço com a, sei lá, com a Elizabeth Taylor, eu pareço com a Julie, eu pareço com a Sofia Loren, bocuda, bonita. Nada. Esqueceu? Eu te dei a minha vida. Vem, segue-me. Meu irmão, minha irmã, está aqui, ó. Quer sentir Jesus vivendo em você? Vem morrer junto com o Padre. Primeiro vamos passar pela Sexta-feira Santa. Está chegando. Está chegando. Claro que Deus também dá calmarias. Deus também dá alguns. Dá uma alegria. Olha quem nasceu hoje. Olha que sabe o que aconteceu essa semana na tua vida? O quê? Olha o teu netinho falando isso para você. Começou a rezar o terço. Meu netinho está rezando o terço com a avó. Não é? Vem alegrias também. Mas prepare. Ele vai virar você de ponta cabeça. Entendeu, minha irmãzinha? Quantas coisas machucou você, não foi? E machuca ainda. Imaginou você sentindo Ele nesse momento, neste momento? Você fala: apenas fica comigo, Jesus, e eu não tenho mais medo. Só fica comigo, Jesus. Agora, você crê? Não tenhas medo, eu estou contigo. Essa palavra continua, olha: não tenhas medo, eu venci o mundo, eu estou contigo. É que a saudade é grande, é que a espada é muito cortante, Senhor. Não tenhas medo, eu estou contigo. Repare que o Padre já está rezando por você. Já estou rezando por você, viu? Nessa missa aqui. Ô Padre, o Senhor está falando muita coisa que está se aproximando da minha vida. Eu não. Cristo sabe de você. E o grande mistério é esse: como é que o Padre está falando coisa que se aproximou da minha vida? Não sou eu, é o que Ele falou, que Ele te deu, o Espírito revelador. Eu te darei a minha vida em você. Tu poderás sentir o que eu sinto. Qualquer um. Amém? Pessoas carentes. Hoje de manhã na missa também o Senhor mostrava muita carência. Carência de precisar ouvir de pessoa humana. Você gosta de mim? Você quer eu na tua presença? Muita gente ferida com isso. Se nós estivermos um dia passo a passo, viu, calma, com a vida de Cristo, eu não vou mendigar uma carência de filho, nem de homem, nem de mulher, nem de ninguém. Eu já tenho um marido, Ele sustenta a minha alma. Deu para entender? Tem gente que morre de solidão. Não deveria morrer. Eu já tenho tudo. A mulher falou assim: me levaram os filhos, levou a minha saúde, mas não levou quem? O meu Senhor.
Esse ninguém tira. Eu morro com ele e ressuscito com ele. Esse é o catolicismo, viu, meu irmão, minha irmã? Esse é a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem quiser vir a mim, renuncie aquilo que você vê. Humilde. Aceita a cruz que te chega. Hein, doutor? Tua irmã? Como aquele cego que nasceu, que não era culpa de pecado, não era culpa dos pais, era para mostrar a graça de Deus. Sua irmã viveu com uma enfermidade estranha. Deus permitiu para glorificar a Deus pela tua fé, sua e da tua família. E hoje Deus a chamou. E a gente chora saudade. Só a saudade. Só a saudade. Amém? Vamos cantar, dona? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Mais ninguém. A Deus seja o louvor. Bola na cabeça. Minha fé não está firmada As coisas que podes fazer, eu aprendi pelo que é. Dele vem o sim, dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Ao marido, o único Deus, seja o louvor. Aquele cego se ajoelhou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olha o refrão dessa canção. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será dele. Aqueles que vivem no Espírito, Eu adoro pelo que Ele faz. no Espírito, Eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, haja o que houver, Sempre será Deus. somente os que são levados pelo Espírito. Fala, Ele é Deus, não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, continua sendo Deus. se vier, Ele é Deus, Ele é Deus, tudo der certo. Ele é Deus, Se não der, continua. Aquela mulher em Macabeus, vai lá. minha fé não está Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, te adorar pelo que mesmo é. que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele vem o Senhor. doenças, perdas, perseguições. Mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Vem Espírito Santo, Ele é Deus. Olha lá, basura, lavacanda, na cheira, lava. Vem
Espírito Santo. Continua. Se tudo, mas se não, vem Espírito Santo, vem, vai orando, ora, vai lá, Adonai. Olha lá, suda lá, barranda lá, sim, Senhor Deus, a tua palavra, ela cura, a sua palavra é fogo, a sua palavra é espada, a tua palavra me levanta, me encoraja, me empurra para frente, a tua palavra me tira da acomodação da fé. Sim, ó Deus, eu quero ir, eu quero sentir tua vida em mim, viva em mim, Senhor, fala em mim, Senhor, haja em mim, na saudade da minha vida, na dor da minha vida. Vem, Senhor, vem. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Mãe Maria, eu peço por esta igreja, eu peço pelo meu irmão, eu peço pela minha irmã que está aqui hoje. Tu sabes, Senhor. Olha lá, bacana, chega lá, olha para terminar, vai lá. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar, Senhor. Adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele. Somente dele, mais nem de filho, nem de esposa, nem de saúde, nada. Seja o louvor. Se Deus fizer, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. só no Espírito, só no Espírito. Ele é Deus, e a porta abrir. Ele é Deus. Ele é Deus. Vai se fechar. Vai se fechar. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Como aquela mulher que viu os filhos serem mortos na frente dela. Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esta oração que já está desobstruindo tudo aquilo que vai empacando o meu coração. Não deixe a tristeza te derrubar de novo. Já vai dizendo, Senhor, eu creio verdadeiramente tu estás comigo. Se até hoje eu não dei um passo para frente, foi por minha causa, foi porque eu sempre me coloquei na condição de ver, na condição de ver. Por isso a minha vida não prospera. A culpa foi minha até hoje, mas tu viestes ao meu encontro hoje. Tu soprastes em mim agora para eu ver. Obrigado, Senhor, pela libertação que o Senhor já está fazendo a tantos irmãos e irmãs nessa manhã, começando em mim, Padre Marcos. O Senhor está desobstruindo muito dentro de mim, que estava amarrado, fechado, onde nestas áreas eu dizia, eu vejo,
E o Senhor nada pode fazer. Mas obrigado porque hoje o Senhor vem ao meu encontro. Como encontrastes a mulher samaritana, como encontrastes este homem cego, sou eu. E tu fizestes hoje, com o sopro da tua boca, não mais uma lama, mas agora o abraço de Pai. O abraço de Pai dentro de mim. Houve um santo na igreja católica que queria presentear Jesus. Então ele falou para Jesus: Senhor, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar a minha vida, vou te dar o meu caminho, vou te dar o que sou. Jesus virou para ele e falou: isso já era meu, foi eu que te dei. Então ele virou para Jesus e falou: Jesus, eu vou te dar meus dons, vou te dar meus talentos, eu vou te dar a minha capacidade, eu vou te dar tudo aquilo que tenho nesse mundo que me conduz até a ti. Jesus falou para ele: isso também foi eu que te dei. Então ele virou para Jesus e falou: Jesus, eu gostaria de te presentear, o que eu posso te dar, Jesus? Jesus falou para ele: me dê os teus pecados, me dê todos os teus pecados, todos os pensamentos ruins que passam pela tua cabeça, teus desejos humanos. Exatamente, Pai. E o Senhor ainda continua derramando as tuas graças. O Senhor está curando pessoas agora que nem têm diagnóstico de doenças ainda. Você ainda não fez exame, mas o Senhor já está te curando nesse momento. O Senhor está curando uma pessoa que tem dores por baixo da barriga. Essas dores vêm de vez em quando e você nem sabe o que é. O Senhor está te curando da apendicite. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor também está curando uma pessoa com fortes dores, parece que no abdômen. Ela começa no abdômen, mas estende para as costas. Roga por nós, Maria, minha mãe. Maria, o Senhor está te curando. Obrigado, Jesus. Essa pancreatite que vem atingindo você, agora o Senhor está tirando e eliminando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Uma pessoa também que está com muitas feridas pela boca, a garganta, você não está conseguindo nem se alimentar. O Senhor está curando essa estomatite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Muitas pessoas que eram cegas espiritualmente estão sendo tocadas agora. Inclusive uma mulher que está perdendo o matrimônio, porque o seu conceito de vida não é ser mãe dos seus filhos. O seu conceito de vida é ser amiga dos seus filhos. E isso está destruindo o teu matrimônio. O Senhor está tocando você agora. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Obrigado, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor. Vai entregando tudo isso no coração imaculado da Mãe Maria. Esta manhã de domingo, Maria, nossa mãe, nós queremos colocar aqui tudo isso, o coração do teu povo. Como foi dito, entrega a tua humanidade a Deus, o teu querer humano. Põe agora diante da Virgem e vamos professar agora a nossa fé diante dos ensinamentos de Cristo para você e pelas graças que estão sendo derramadas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos assentar, irmãos, entrega teu